A pandemia da Covid-19 redefiniu a história recente do Brasil. Em Anatomia do Caos, a diretora Dandara Ferreira acompanha os bastidores da CPI da Covid para refletir sobre a condução da pandemia do país, a preservação da memória e a necessidade de responsabilização diante de uma das maiores tragédias brasileiras. E eu queria que a gente começasse com você falando um pouquinho sobre o insight dessa realização, né? Porque quando a gente faz um documentário muito sobre o que está acontecendo, tem essa certa urgência de que, enfim, os acontecimentos estão, né, se desenrolando e não tem muito como pensar uma estrutura, um roteiro, enfim. Eu comecei a pensar em fazer algo em 2021, ainda quando o número de mortos só crescia, assim, eu senti que o cinema poderia dar voz ao povo brasileiro. A gente estava todo mundo sendo violentado de uma maneira cruel e não podíamos aceitar a banalização nem naturalizar a crueldade. E acho que a minha arma naquele momento era uma câmera. Então, quando o Congresso aprovou a CPI, eu senti que tinha que registrar, sabia que por ali ia passar muita informação, tinha uma investigação de curso, não sabia exatamente o quê. E aí eu falei com uma amiga minha, produtora, Diana Almeida, para a gente ir registrar e acompanhar a CPI. E ela falou, ó, Dandara, eu, como produtora, eu não arrisco de colocar minha equipe em Brasília, porque naquela época ainda não tinha vacina, né? Então ela falou, eu não vou colocar minha equipe, não vou correr esse risco. E eu falei, não, eu vou, eu posso ir, porque até para mim tinha facilidade, assim, eu tenho família em Brasília, então para mim era um pouquinho mais fácil estar em Brasília, né? E aí eu fui, a gente fez um combinado, ela ficava em casa, meio que ali acompanhando as informações, acompanhando a mídia, o que estava acontecendo, acompanhando a CPI de casa. E eu fui para lá com uma câmera. Eu sou diretora, mas eu não opero câmera. Eu fui com a câmera, uma câmera pequena assim também para não chamar muita atenção. Então eu fui com a câmera, eu operava a câmera, eu operava som, eu fazia logagem, eu meio que fazia tudo assim, acompanhando ali, mas ainda sem saber que história seria essa. Até porque, como se diz, a história estava sendo contada ao mesmo tempo que eu estava filmando. Então eu só fui definir um pouco mais sobre esse filme depois, né? Depois que eu fui pensar que recorte seria, que história, na verdade, que eu iria contar. A maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras, eram indígenas, eram pessoas de baixa renda e deixamos passar. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. A gente está falando aqui, né, como a história estava se fazendo ao mesmo tempo que o filme, e fora, né, na verdade, você está acompanhando a CPI, você estava, na verdade, acompanhando também uma elaboração de uma Constituição de verdade. E daí, dentro disso, é muito louco a gente pensar que, até hoje, né, a gente tem um país que não elaborou direito, né, essa cena. E como que você construiu, na hora de escolher o recorte, um recorte que pudesse, talvez, acessar esses dois lados que ainda permanecem? Boa pergunta. Eu acho que o filme ele fala sobre, principalmente sobre memória e justiça. Eu acho que é um pouco sobre a gente lembrar o que aconteceu, porque às vezes nossa memória é curta, mas também fala sobre justiça, como você falou, porque eu acho que assim a CPI fez um excelente trabalho, indiciou pessoas. Eu acho que ali também no filme fica escancarado toda a crueldade, tudo que o Bolsonaro, que era o gestor na época, fez, mas infelizmente depois foi arquivado e ninguém foi punido pelo que aconteceu. Então eu acho que o filme traz um pouco disso. No final do filme, eu acho que a sensação não é um filme que termina com um final feliz, não é um filme que termina confortável. Eu acho que ele justamente traz essa sensação de justiça, né? E eu acho que justiça é o que a gente está precisando para lavar a alma e seguir em frente. Acho que o povo brasileiro merece essa reparação. Então, algumas pessoas falam assim, pô, mas a CPI, né? Você está escolhendo, a CPI não deu em nada. Mas, na verdade, deu, né? Eu não sei se as pessoas lembram, mas ela ajudou a acelerar a vacinação, paralisou um sistema de corrupção que estava em curso. E se eu fosse juiz da Suprema Corte, eu puniria Bolsonaro e os seus colaboradores ali, gabinete paralelo, ministros, essas coisas, pelo esse crime monstruoso, com penas maiores do que ele está sendo punido agora pela tentativa de golpe, né? Então, é um pouco sobre isso. Eu acho que
na história tem muita punições que às vezes não acontecem no momento, mas no futuro elas acabam vindo à tona. Então eu acho que essa história ainda não está finalizada, né? Teve um atentado, o Flávio Dino ano passado, acho que foi ano passado, falou em desarquivar. Eu acho que essa história ainda está sendo, e a gente ainda está elaborando esse luto que a gente viveu durante a pandemia. É difícil falar desse assunto porque acho que é meio que um luto coletivo, mas para quem perdeu familiar, para quem perdeu ente querido, eu acho que essa sensação de justiça é maior ainda, sabe? Eu acho que, assim, esse filme, também de tudo que a gente está falando desse papel político, social, enfim, eu acho que ele também é um documento histórico, assim, quando a gente quiser entender um pouco sobre como a gente vivenciou, principalmente na questão política, na questão do parlamento, eu acho que ele traz um bom recorte, assim, né? Eu queria não só que as pessoas pensassem sobre o filme, sobre a questão da pandemia, mas eu queria que também pensasse sobre esse governo também, como que foi vivenciar nesse período esse governo. Espero que no futuro a gente não volte atrás, então que esse período seja uma exceção.